Olá amigos e amigas gamers, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Sérgio, do blog www.opiniongame.com.br. Dando continuidade ao vídeo de introdução, nesse vídeo falo sobre Biohazard, ou mais conhecido mundialmente como Resident Evil, a franquia que todos amam odiar. Resident Evil tem muitos fãs pelo mundo afora, então essa afirmação parece um contrassenso, mas vou mostrar aqui através da minha opinião que isso não é bem verdade. Mas antes, vamos a um pouquinho de história da franquia. O primeiro game da franquia foi lançado em março de 1996 como Biohazard no Japão e Resident Evil nos Estados Unidos para o Sony PlayStation, hoje conhecido como PS1, para PC Windows e Sega Saturn em 1997, um remake para o Nintendo GameCube em 2002 e por fim o HD Remake para PC Windows, Sony PlayStation 3 e 4, Microsoft Xbox 360 e One em janeiro de 2015 e distribuído pela Capcom. Criado por um dos mestres do universo, Shinji Mikami, que também assina a criação de Dino Crisis 1999 e Devil May Cry 2001, Mikami teve uma carreira vencedora na Capcom até sair e criar o seu próprio estúdio, a Tango Gameworks, cujo primogênito é o excelente Psycho Break no Japão, ou mais conhecido como The Evil Within no resto do mundo e publicado pela Bethesda Softworks. Mikami, ou Mikami, tem ainda no seu currículo Resident Evil 1996 como diretor e produtor, Resident Evil 2 1998 como produtor, Resident Evil 3 Nemesis 1999 como produtor, Resident Evil Code Veronica 2000 como produtor, Devil May Cry 2001 como produtor executivo, Resident Evil Remake 2002 como diretor, Resident Evil 4 2005 como diretor. Listei somente os jogos referentes a Resident Evil. Então por que Devil May Cry está listado? Simples, esse jogo era para ter sido o Resident Evil 4, mas ficou loucamente tão fora do contexto que a Capcom resolveu lançá-lo como um jogo novo e que ficou tão bom e virou franquia. Mas voltando a Resident Evil, ou a franquia que todos amam odiar, vou me ater apenas aos REs numerados e os Revelations cronologicamente, deixando de fora os spin-offs. O primeiro Resident Evil é o jogo em terceira pessoa, supostamente Survivor Horror, e tendo como influência o jogo Alone in the Dark, da Infogrames, de 1992. Nesse jogo, os protagonistas são Chris Redfield e Jill Valentine, que dividem as atenções com Barry Burton, que acompanha a Jill, e Rebecca Chambers, que aparece em algumas cenas do Chris, e o principal vilão da franquia, Albert Wesker. No início, o jogador escolhe jogar a campanha de Chris ou da Jill. O mapa é o mesmo, mas os caminhos percorridos de cada personagem é diferente. Aqui vou falar das duas grandes divergências que acompanham a franquia até hoje, a câmera fixa e o modelo Survivor Horror. Caso os amigos ainda não tenham jogado o primeiro Resident Evil, é assim. Imaginem que vocês estão numa sala, olhando o monitor de câmeras de um local. Cada local possui uma câmera no alto, e quando o local muda, muda a câmera. Hoje, esse gameplay ou jogabilidade é impensável, mas na época ajudava no clima de terror. Junto com a mudança de cenário ao abrir uma porta do jogo, era muito legal. Foi assim com Resident Evil 2, que trouxe dois novos protagonistas, Leon Scott Kennedy e Claire Redfield. Esta, irmã do Chris do primeiro jogo, e também a pseudo-vilã Ada Wong, e a pequena Sherry Birkin, a filha dos vilões Annette e William. Mesmo com Resident Evil 3 Nemesis, que trouxe como protagonista Jill Valentine, e com o apoio de Carlos Oliveira. Não temos confirmação de que ele seja brasileiro. Para muitos fãs, esse é o melhor Resident Evil da primeira fase. Já o Resident Evil Code Veronica trouxe como protagonistas Claire Redfield, Steve Burnside, Chris Redfield e Albert Wesker, e foi o primeiro Resident Evil para o Sony PlayStation 2.
Resident Evil 0 foi lançado em 2002 para o Nintendo GameCube, em 2008 para o Nintendo Wii, e em 2016 a versão HD Remaster para PC Windows, Sony PlayStation 3 e PlayStation 4, Microsoft Xbox 360 e One. Tinha como protagonista Rebecca Chambers e Billy Cohen, e os eventos se passavam antes de Resident Evil 1. Aqui é o fim da primeira fase, ou fase da câmera fixa. Inaugurando o que seria a fase 2 de Resident Evil, com câmera sobre o ombro e focado na ação, a melhor contribuição de Mikami, ao menos para mim. Em 2005 para o Nintendo GameCube e posteriormente para o Sony PlayStation 2, depois para PC Windows, Sony PlayStation 3 e 4, Microsoft Xbox 360 e One, Zibo, Android e iOS, meus amigos, Resident Evil 4, o que é para mim o melhor Resident Evil de todos. A partir da fase 2, ou fase da câmera sobre o ombro, do 4, temos os Residents lançados posteriormente. RE5, março de 2009, RE Revelations, lançado em janeiro de 2012, RE Operation Raccoon City, março de 2012, esse spin-off, RE6, outubro de 2012 e RE Revelations 2, fevereiro de 2015. A partir do lançamento de Resident Evil 4 é que começaram as divergências sobre a alteração da câmera, de fixa para sobre o ombro, como se fosse GTA, e que RE não tinha mais a pegada survival horror para se tornar um jogo de ação. Na minha opinião, e com todo respeito aos amigos e amigas gamers de opinião contrária, Resident Evil nunca foi um jogo de survival horror, nem o primeiro. Survival horror, no sentido pleno da palavra, é Silent Hill. Esse é o verdadeiro horror de sobrevivência, não Resident Evil. Vamos aos fatos. Resident Evil 1 se passa numa mansão, que fica numa floresta nas montanhas Arklay, ao norte de Raccoon City, com policiais de elite altamente treinados, lutando contra zumbis, cachorros loucos, mutantes e monstros, com inúmeros puzzles, que são quebra-cabeças, num ambiente hostil. Mas gente, são policiais da RPD, Departamento de Polícia de Raccoon, com treinamento tático militar, e são chamados de STARS, Special Tactics and Rescue Squad, ou Esquadrão Tático Especial e Resgate, ou seja, atiradores altamente treinados. Tudo bem, se fosse realidade, seria assustador ver aquilo uma primeira vez, mas eles se adaptaram rápido, e aquilo não os assusta mais, além do medo natural de lutar contra um inimigo. Jogando, percebemos que ninguém afinou, principalmente o Chris, nem mesmo a Jill, que na intro se mostrou bastante assustada com tudo aquilo. Barry já era veterano, e o Wesker, bom, o Wesker já sabia de tudo. Mas o ponto-chave é que são policiais destemidos, com treinamento militar e muito bem armados. Joguem o jogo e esqueçam a divergência do Survivor Horror. Em minha opinião, falando francamente, esse jogo não assusta nada. Caso tenha jogado, veja The Evil Within. Esse jogo assusta muito mais por se tratar de terror psicológico, apesar de ser muito parecido com Resident Evil 4. Agora, compare isso com Silent Hill, um lugar onde acontecem coisas diabólicas e sem explicação lógica, uma pessoa comum, sem treinamento militar e inicialmente desarmado. Esse é o verdadeiro terror de sobrevivência. Fala sério, não dá nem para comparar. Esqueçam o mote de Resident Evil ser ou deveria ter sido survival horror, porque na minha opinião, nunca realmente foi. Em Resident Evil 2, Leon foi um policial treinado e que nunca havia trabalhado como policial, pois era o seu primeiro dia de trabalho em Raccoon City, e vejam como ele se adaptou à situação. Claire, menos ainda, pois era apenas uma estudante universitária, mas ela tem o sangue do Chris nas veias, porque é irmã dele e se saiu muito bem. Agora, o segundo ponto, a câmera fixa. Toda vez que a Capcom lança um Resident novo, os entendidos trazem à tona o papinho furado da câmera fixa. Ah, como era antigamente, e como isso era bom, blá 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 blá. Aí depois, começam a chorar novamente a ladainha do Survival Horror. Porque agora RE é um jogo de tiro, e por aí vai. Para com isso.
Muitos desses que reclamam nem sequer jogaram o jogo e não passam de Maria vai com as outras. O que é pior, alguns desses chatos fazem reviews em sites de jogos e isso acaba influenciando as pessoas. Apesar de eu ter dito que não falaria dos spin-offs, eu tenho que falar de Resident Evil Operation Raccoon City. Excelente jogo de tiro, que para mim deveria fazer parte da cronologia. Mas a Capcom disse não. Então tá. Vejam as médias de reviews para esse jogo. Ridículas, porque quem julga não julga o jogo em si, e sim o que ele pensa sobre a franquia. Eu já li num fórum sobre Resident Evil uma pessoa que estava afirmando que Resident Evil 6 seria o pior Resident de todos. E em minha opinião, Resident Evil 6 foi um dos melhores, principalmente pela diversidade. Eu perguntei à pessoa o que foi exatamente o que ela não tinha gostado, e para minha surpresa ela disse: "Não sei, só joguei poucos minutos do começo." Até mesmo acho que ela nunca comprou esse jogo e que se jogou, mesmo esses poucos minutos, deveria ter sido no videogame de alguém. E a Capcom escuta esses ignorantes, fica preocupada com as vendas. Eu não sei os custos e quantos jogos devem ser vendidos para os custos se pagarem. Mas eu acho que se um jogo AAA vendeu 3 milhões de cópias, vendeu bem. Se pagou e deu lucro, mas isso é achismo. É claro que se for comparar com GTA, não vendeu nada, mas GTA é fora de série e não pode ser comparada a nada, pois somente GTA V vendeu 60 milhões de cópias. Para o mundo que eu quero descer. Quando foi lançado Resident Evil Revelations e posteriormente o Revelations 2, o mundo aclamou: o horror voltou. Voltou nada, é o mesmo horror que sempre teve. O que eu acho que a Capcom tem que fazer é parar de ouvir os supostos fãs, fazer um jogo decente, com pessoas capazes, e quem gostar, gostou, e quem não gostar, não compra, simples assim. Feedback é importante, até a página 9. Daí em diante, é a empresa quem tem de decidir o que fazer e como fazer. Quando o GTA V foi lançado em 2013, foi perguntado ao então presidente da Rockstar North, Leslie Benzies, se eles já tinham alguma ideia sobre GTA 6, e a resposta dele foi, abre aspas, "Nós temos o equivalente a 45 anos de ideias sobre o que gostaríamos de fazer", fecha aspas. Estão vendo? Bastam pessoas capazes para fazer coisas boas. Ainda sobre a câmera, agora na E3 de 2016, foi revelado o novo God of War, pela Sony Santa Mônica. Todo mundo que já jogou God of War sabe como é a câmera e o estilo do jogo. Ação, terceira pessoa, com elementos de combate, plataforma e puzzles. Todos os God of War que saíram até hoje são assim. Mas o próximo não será assim, com uma jogabilidade, ambientação e aparência totalmente diferente, que lembra um pouco The Witcher. É um novo God of War. E gozado, eu não vi nenhum fã reclamar. Por que isso só acontece com Resident Evil? Confesso que estou com receio do que virá em Resident Evil 7, depois daquele demo da E3 2016 que parece PT de Silent Hills, o playable teaser do mestre dos magos Kojima. Espero que eles não estraguem de vez a franquia tentando agradar a todo mundo. Agradeço a todos por assistirem e se quiserem um pouco mais de Resident Evil, é só pedir nos comentários. Aproveito para pedir aos amigos para se inscreverem no canal e assim ficar por dentro dos novos vídeos. E é claro, deem um joinha e favoritem o vídeo, isso ajuda demais na divulgação. Um abraço a todos e boa jogatina!